Olá, pessoal do terceiro ano. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, ok? Se cuidando. E aí, vamos ver mais uma aula sobre hidrocarbonetos. Agora vamos ver as nomenclaturas dos hidrocarbonetos, ramificados e não ramificados. Então, pessoal, vocês sabem que existem várias outras funções que vamos ver futuramente. Tem função álcool, função ácido carboxílico, cetona, aldeído, mas o momento agora, no nosso momento, estamos trabalhando função hidrocarboneto. As terminações da palavra, da nomenclatura, vai ser sempre o O, ok? Então, recordando aqui, né, aquela tabelinha que foi enviada para vocês no resumo anterior, tem aqui o prefixo, o infixo e o sufixo. Essa regrinha vamos seguir para dar o nome à nossa cadeia. Se na cadeia tiver apenas um carbono, a primeira parte do nome da cadeia vai ser met. Então, a quantidade de carbonos vai ser o nosso prefixo. Se tiver um, met, dois, et, prop, but, pente. Se tiver 6, ex, ept, oct, non, dec, e por aí vai. Essa regrinha serve para os prefixos da palavra. Se eu tenho um carbono na cadeia, met. No meio da palavra, eu vou pôr um infixo que vai corresponder às ligações da nossa cadeia. Se só existir ligações simples, eu vou colocar um. Se existir lá uma ligação dupla na minha cadeia, eu vou colocar em. Se tiver uma ligação tripla, eu vou colocar in. Se tiver duas duplas na cadeia, eu vou colocar adien. E se tiver duas triplas, eu vou colocar adin. Então, temos que seguir essa tabelinha da nomenclatura. E o sufixo, professora? O sufixo vai ser sempre O, de hidrocarboneto, ok? Então, pessoal, vamos ver agora a nomenclatura dos alcanos e dos alcenos. Aqui está as fórmulas estruturais dele e aqui está a fórmula molecular. Aqui nessa fórmula estrutural, os hidrogênios estão posicionados dessa forma. Já nessa daqui estão dessa forma. As duas são iguais, temos 3 carbonos na cadeia, 3 igual a prop, 3 carbonos prop. Ligações simples, aqui ó, todas ligações simples. Nós temos an, né? Para ligações simples a gente usa an. E O porque é hidrocarboneto, isso é um propano, de fórmula C3H8. Aqui eu tenho a fórmula estruturais do alceno, e aí na cadeia tem uma insaturação. Eu tenho um carbono, 2, 3. Prop. Como é uma insaturação dupla, eu tenho en. E aqui, O porque é hidrocarboneto, propeno. Mas como descobrir, professora, um alceno ou um alcano? Pela fórmula molecular, obedecendo aquela fórmula geral, CnH2n mais 2. 3, aqui ó, o 3, 2Cn aqui, 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Essa é a fórmula dos hidrocarbonetos alcanos. A fórmula dos alcenos são muito simples, é o dobro. Se eu tenho C3, Cn, H 2 vezes N, é sempre o dobro. Se eu tenho C3, H6. Se eu tiver C4, H8. Se eu tiver C6, H12 e por aí vai. Ok? Vamos ver agora a nomenclatura de alguns alcenos. Então, eu tenho aqui esse alceno com 4 carbonos, enumerado mais próximo à sua insaturação, da esquerda para a direita. E aí a gente vê 4 carbonos but, uma insaturação, uma dupla insaturação em e O do hidrocarboneto. De acordo com a IUPAC, você pode escrever um buteno ou but e um eno. Do lado de cá, eu já tenho essa mesma, uma outra estrutura, fórmula estrutural, e a insaturação está aqui do carbono 2.
Eu contando da esquerda para a direita, eu fico com a insaturação do carbono 2. Se eu fosse fazer o oposto, começar a contar da direita para a esquerda, daria no mesmo, ok? Então, você pode escrever 2-buteno ou but-2-eno, porque a saturação é dupla, ok? Se você olhar essas duas fórmulas estruturais, elas contêm 4 carbonos e 4 H, vamos contar os nossos hidrogênios, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. H8. Então, todas duas têm a mesma fórmula molecular. E o que é que difere elas? É a posição da minha insaturação. Isso é um caso de isomeria de posição, isso a gente vai ver futuramente. Do lado de cá temos as fórmulas estruturais e a fórmula molecular. Aqui eu tenho uma dupla insaturação entre 2 carbonos et. A dupla insaturação indica que é em iodo hidrocarboneto. C2H4 é a fórmula molecular desse composto e é um eteno. Então, dando continuidade, nós temos mais uma nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeias abertas, sem ramificações ainda. Então, aqui eu tenho 6 carbonos dessa cadeia X. Tenho 2 duplas insaturações dentro da cadeia, nas ligações, ó, 2 ligações duplas de E. O, porque é hidrocarboneto. Aí ele colocou aqui a posição das ligações duplas, 1 e 4. Por quê? Porque para que você dê nomes, você vai ter que começar a enumerar a sua cadeia. Quando ela tiver insaturação, quando ela tiver ramificação, então você tem que dar o posicionamento. Então, essa insaturação, eu começo a contar daqui. Por que começou a contar daqui e não daqui, professora? Porque aqui, se eu fosse contar 1, 2, estaria mais distante a insaturação aqui do que aqui. Aqui já estava no carbono 1. Por isso, a insaturação está no carbono 1 e contando para lá no carbono 4. Então, esse caso aqui eu enumerei da direita para a esquerda, porque eu vou sempre procurar a insaturação mais próxima da cadeia principal. Essa forma aqui é a forma condensada que ele fez dessa fórmula estrutural. Então, esta fórmula aqui, ela tem aqui a insaturação ó, no carbono 1, lembrando que cada vértice desse e nas extremidades tem um carbono, não esqueçam. Então, de acordo com a IUPAC, hexa 1,4 dieno. Ou 1,4 hexadieno. Você pode escrever dessas duas formas, ok? Então, dando continuidade nesse assunto de química orgânica, que é muito delicioso, é uma das químicas mais prazerosas de se trabalhar, vocês sabiam, minha gente? É a química orgânica. Então, agora a gente vai aprofundando, vai descobrindo coisa, vai aumentando, é uma delícia. Vamos ver agora a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. Vai ficando cada vez mais prazeroso. Então, dando continuidade aqui, antes de iniciarmos a dar nomes nas cadeias ramificadas, vamos ver o que significam os radicais. Então, após identificar a cadeia carbônica principal, você deve identificar os radicais. Mas o que são os radicais, professora? Os radicais são aquelas estruturas carbônicas que estão ligadas na cadeia carbônica principal, ou seja, aqueles fragmentozinhos que vão ficar de fora da cadeia principal, aquelas ramificaçõezinhas, às vezes pequenas, às vezes um pouco maior. Então, aqui na tabelinha, nós temos aqui o metil, ok? Todos os radicais vão receber a terminação il ou ila. Então, aqui eu tenho MET, porque é um carbono, também recebe nome esse fragmentozinho aqui, que vai estar lá, pendurado assim na sua cadeia. Do lado de fora da cadeia principal, tem o nome de metil. MET, porque tem um carbono, il, porque a terminação dos radicais vão ser il, ok? Então, ET, porque tem 2 carbonos, ó, e
il, porque a terminação é il. Propil, 3 carbonos. Esse aqui pode ser chamado também de N-propil, que é o propil normal. Fixado na cadeia principal por essa extremidade, por essa valência livre aqui que se encontra aqui. Já isopropil, porque ele está no carbono secundário, ó, entre 2 carbonos. A valência livre dele, ele vai estar lá anexada na cadeia principal por essa valência aqui. Por isso, isopropil. Tem o butil, também chamado de N-butil. Ó, está aqui a valência livre dele, o butil normal. Tem o sec-butil, a mesma coisa que eu expliquei. Está sempre penduradinho aqui, lá na cadeia principal, pelo carbono secundário. Tem o isobutil, a mesma forma. Tem o tercibutil, ó, um carbono terciário. Às vezes eles colocam só T-butil, ok? Tem o etinil ou vinil. Tem o benzil, é aquele que está lá anexado a um carbono que está anexado ao anel benzeno. Já o fenil, direto no anel benzeno. Benzil, primeiro a um carbono para depois de um anel benzeno. Fenil, direto no anel benzeno. Ainda existe o alfa-naftil e o beta-naftil. Esses são radicais. O que é isso? Fragmentos que vão ficar fora da cadeia principal. Então, é preciso dar nomes a ele também. Ele começa a entrar, esses nomes começam a entrar naquela nomenclatura. Então, agora a gente vai ver um exemplo, nomear uma cadeia ramificada, já usando os nossos radicais que acabamos de conhecer, ok? Eu vou dar para você esse exemplo, mas não tinha nada destacado. Então, o que é que você faz logo de primeira? Você vai olhar, formar a sua cadeia principal. Ela nem sempre pode vir assim horizontal. Ela pode vir assim, descer, subir, do lado. O que você tem que pegar numa cadeia dessa é a maior quantidade de carbonos. Aqui tem saturação, eu teria que começar por aqui. Então, 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu viesse para baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, também daria no mesmo. Se eu viesse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela teria 3 posicionamentos. 1, 2 ou 3. Então, a gente pega esse horizontal e enumera os carbonos. Então, ele começou a enumerar aqui. Por quê? Mais próximo a minha, nesse caso aqui, ao meu radical, a minha ramificação, que é o metil, certo? Então, ele foi e começou a enumerar daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Já sabemos que vai ter X aí, se tem 6 carbonos, tem X. Olhando a cadeia principal, eu vou ver se eu tenho insaturação. Tem sim. Já sabemos aí que vai ter N também, né? E aí, vamos colocar no meio desse nome, dessa nomenclatura, o que eu tenho de radical. Eu tenho aqui separadinho, ó, um metil, olhando para o outro lado. Isso aqui, professora, que ficou, isso aqui é uma ramificação? Não. Ele colocou aí só o carbono, só aqui, só para fazer, atrapalhar o raciocínio de vocês, mas esse carbono, ele viria aqui também. Não é nenhuma ramificação, não tem carbono nele. Aqui embaixo eu tenho outra coisinha pendurada na minha cadeia principal. É um etil. 2 carbonos, etil. Aí agora a gente já separou tudo, cadeia principal, já enumerou, já encontrou que ela tem uma insaturação. Já sabemos que é 6 carbonos, vai ser X. Já sabemos que a insaturação está aqui, então a gente agora vai dar nome, ok? O que é que eu faço? Eu gosto de começar sempre de trás para frente. Então, eu coloco logo o O do hidrocarboneto, ok? Depois eu vejo se tem saturação, coloco em. Aí, vou ver onde está a insaturação, está no carbono 2, 2.
X, porque é 6. Aí depois a gente vem seguir uma outra regra, que é a da... eu posso colocar metil, etil em qualquer lugar? Não, você obedece aqui ordem alfabética. Quem vem na frente é a ordem alfabética. Sou péssima nessas canetinhas, mas vai assim. Então, assim, já colocou o X, aí eu tenho o que nela pendurada? O metil e o etil. Então, eu coloco na frente, etil. E esse 4, professor, o que é? O etil está onde? No carbono 4. E o meu metil está onde? No carbono 2. Então, 4 etil, 2 metil, X, 2N. Perfeito? Alcano com ramificação. Agora a gente vai ver aqui algum alcano. Bem mais simples, né? Vamos lá. Então, a minha cadeia principal é essa aqui. Acabei de circular. Fora da cadeia ficou um radical metil para cima, outro radical metil para baixo e outro radical aqui. Como é que eu começo a enumerar essas cadeias, professora? Eu vou mais próximo ao radical. Se eu for da esquerda para a direita, eu vou conseguir enumerar e também daqui. Mas aqui eu tenho o maior número de radicais. Então, eu começo daqui, ó. Aqui é carbono 1, da esquerda para a direita. E aqui é carbono 5, ok? Eu tenho 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1 a 5. Aí eu vou começar a dar nome. Se eu tenho 5 carbonos, pente. Aqui, ó. As ligações são todas simples, ó, dentro da cadeia, né? Então, AN e O, porque é hidrocarboneto, pentano. Vou olhar agora o que é que eu tenho de fragmentos fora da cadeia principal, ou de radicais, ou de ramificações, tanto faz. Então, eu tenho metil. No carbono 4 eu tenho 1, e no carbono 2 eu tenho 2. Então, eu vou colocar, de acordo com a EUPAC, 2, porque no carbono 2 eu tenho 2 metil aqui penduradinho, ó, ok? 4, porque lá no 4 tem um outro. Trimetil, porque a totalidade é de 3 metil. Pentano. Perfeito? Agora a segunda questão. Alceno com ramificação. Então, vamos lá. Cadeia principal. Aqui no carbono 2 está o meu metil, foi o que ficou fora da cadeia, ok? Tem o meu metil. Eu tenho quantos carbonos nessa cadeia? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E aí, como é que eu faço? Eu começar a enumerar essa minha cadeia principal, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Se eu começar a contar desse carbono daqui, ó, carbono 1, né? Eu já vou ter aqui no 2 um radical, um metil. Se eu vier daqui, eu vou ter, ó, 1, 2, vai estar a minha insaturação. Vocês entendem? Carbono 1, carbono 2. Então, eu começo pela insaturação, mais próxima à insaturação. Então, carbono 1, carbono 2, ó, 2, onde está a minha insaturação. E no carbono 4, eu coloco o metil, ok? Tem que lembrar disso. Próximo, a prioridade aqui, ó, insaturação, mais próximo. Alcino com ramificação. Cadeia principal, extremidades abertas, extremidades livres, cadeia aberta. Se eu fosse classificar essa cadeia, ela é aberta ou fechada, essa daqui? É uma cadeia aberta, né? Se eu fosse dizer ela é saturada ou insaturada? Ela é insaturada. Outra coisa, ela é ramificada ou normal? Ela é uma cadeia ramificada. O que mais naquelas classificações? Aberta ou fechada? Homogênea ou heterogênea? Ela é uma cadeia homogênea, porque ela não tem nenhum heteroátomo dentro dela, ok? São essas 4 situações. E não é uma cadeia aromática, perfeito?
Mas vamos voltar ao que interessa. Só relembrando a classificação das cadeias, ok? Então, eu tenho uma cadeia aí com quantos carbonos? A cadeia principal, ele tem quantos carbonos, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5. Então, já sabemos que vai ter o nome de pente, ok? Ó, pente. O que mais que eu vou olhar nessa cadeia? Onde está a minha insaturação? No carbono 2. Eu tenho uma insaturação tripla em IO, porque é hidrocarboneto. Mas agora eu tenho aqui fora da cadeia principal um metil. Aí eu vou saber qual carbono está esse metil. Vou botar 2? Não, a insaturação está aqui. Eu começo a contar, enumerar meus carbonos próximo à insaturação. 1, 2, 3, 4, 5. Carbono 5 é esse aqui, ok? Ó, 1, 2, 3, 4, carbono 5. Perfeito? Então, 1, 2, tá aqui o 2, ó. 4 metil. E o carbono e o metil vai estar no meu carbono 4. Ok? Deu para entender? Então, pessoal, encerrando mais uma aula aí com vocês. As saudades enorme. E aí, falando um pouco dessas saudades, o que significa dentro de mim para vocês. Então, quando penso na escola, me emociono quase sempre. Mas penso logo em seguida, Gil, seja valente. Isso tudo vai passar. E aí nós vamos voltar prontos para seguir em frente. Beijos no coração de vocês. Fiquem com Deus.